Genera é um laboratório de genética que foi fundado por mim e pelo André. André se formou comigo em farmácia bioquímica, né? Daí eu fui fazer medicina, ele foi fazer direito, e quando a gente estava no meio dessa segunda graduação, a gente resolveu montar um laboratório de genética lá atrás, em 2010, onde não se falava muito em empreender, né? Nem se usava muito essa palavra. A gente veio com o intuito de tentar popularizar os testes genéticos, né? Um ano antes eu tinha tinha feito uma viagem, né? Eu sou sommelier de teste genético, então eu tinha ido numa viagem, feito um teste genético, falado, cara, isso aqui vai revolucionar. A gente montou a empresa foi bem bootstrap, então a gente não teve investimento ao longo da história dela, né? Hoje, 75% da Genera é da DASA, tá? E hoje também a empresa é a líder nos testes de ancestralidade, saúde, bem-estar, né? Aquele mapeamento genético que é bem amplo, muitas vezes também nos Estados Unidos, né? Chamado de Consumer Genomics. Então, a gente é o líder aqui no mercado. E me diz o negócio, eu vou colocar aqui como um merchanzão, porque aí é minha dor de cliente, cara. Eu vou te falar que eu me conectei com você, que eu liguei para o Vitor e falei, Vitor, cara, eu quero fazer um teste genético. Como eu estava te falando, eu sou diabetes tipo 1 e tal. Sim. E eu quero saber, tipo assim, o que eu ganho com essa bosta desse teste genético, cara? Eu vou perder dinheiro, tal, não faz sentido, tal. Como é que você posiciona aí? Quem é teu Legal. cliente-alvo e como é que uma pessoa... quais são os benefícios que a pessoa vai ter e quem que você acha que deve hoje procurar para fazer um teste como o de vocês? Legal. Cara, quem deve, eu acho que 100% das pessoas são potenciais consumidores, né? E acho que parece ser um pouco exagerado isso, mas se a gente for olhar mercado mais maduro, como lá nos Estados Unidos, quase 20% de toda a população dos Estados Unidos já fez um teste igual da Genera, né? Aqui no Brasil, por exemplo, 1 a cada 1.000 brasileiros já fez o teste com a gente, né? O que faz a gente ter a maior base de dados genômicos da América Latina. São mais de 200 mil pessoas. E para que serve o teste? Assim, o teste ele se divide em vários aspectos. Tem uma parte que é mais de curiosidade. Então, quero saber a minha origem, quero saber de onde veio o DNA dos meus pais, da minha família, tenho tantos por cento de DNA de cada lugar. Isso, em geral, ele é mais curiosidade. Tem um aspecto de você também reconectar com algumas histórias que foram apagadas aí da história, que é muito forte. Então, para o público, principalmente público negro, pessoas que não conhecem parte da família, isso é muito forte. Mas, em geral, isso é muito para curiosidade, né? Tem uma questão de autoconhecimento aí, né? De identidade, mas é muito ligado mais à curiosidade. Tem o aspecto de bem-estar. Então, você tem uma, uma predisposição para deficiência de alguma vitamina, se você depois vai mudar a sua alimentação, você tem mais habilidade de ser um corredor de curta distância, de longa distância, porque tem, vamos colocar assim, uma utilidade média, uma utilidade razoável. E tem um aspecto mais de saúde, que aí sim tem uma utilidade alta, que é, por exemplo, você tem predisposição do risco para quais doenças, né? Você tem, por exemplo, quais alterações, polimorfismos ligados à medicação, uso de medicamentos, se tem predisposição ou não a ter um efeito adverso em relação a medicamento, etc. Né? E esses testes, eles começaram muito desse lado de ancestralidade e eles estão cada vez ficando mais precisos do aspecto de saúde. Então, a gente está vivendo um período de transição disso, né? Hoje, por exemplo, você falou de diabetes tipo 1, né? Mas, assim, a gente foi olhar o nosso score de diabetes tipo 2, porque uma das análises que a gente faz é se a pessoa tem um risco aumentado ou não para diabetes tipo 2, por exemplo. Diabetes tipo 1 também, mas para diabetes tipo 2. A gente foi olhar uma base de dados de 40 mil clientes que tinham feito genérico e a gente tinha acesso também aos exames de hemoglobina glicada e glicemia de jejum. E qual que é o legal, né? O que é interessante? Antes dos 45 anos de idade, eu estou pegando isso como exemplo, a gente analisa 20 risco a 20 doenças, né, multifatoriais e tal, todas elas, ou boa parte delas, a gente faz alguma análise, mas
usando como exemplo o diabetes. A gente olha pessoas com menos de 45 anos. Não importa o risco genético atribuído pelo teste, o risco de uma pessoa ter hemoglobina glicada ou glicemia de jejum alterado ficava ali entre 1% e 2%, não importando o risco genético. Agora, as pessoas que estavam ali nos 20% de alto risco genético, né, o que a gente considera de alto risco, subiam mais de 10 pontos percentuais, iam para perto de 15%, enquanto as outras pessoas ali que estavam no baixo risco iam para 4%. E você saber para quais doenças que você está ali no alto risco, se você está subindo 10 pontos percentuais para cima e você se olhar para mudar seus hábitos, para começar a ter se for fazer um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais precoce, ter uma vida mais saudável e mais longa, é exatamente esse shift que a gente está vendo na medicina por uma saúde, né, 4P, etc. Então, acho que assim, voltando com a sua pergunta, né, para quem serve? Eu fiz na minha bebê saiu da maternidade com 2 semanas ali, eu já estava coletando o exame dela para saber, por exemplo, que ela tem um alto risco de doença celíaca, como eu descobri que eu tenho também, não desenvolvi a doença ainda, mas também adorava, descendente italiano, né, 60% do meu DNA é italiano, adorava comer uma massa, adorava comer uma pizza, tive que reduzir. E para ela, desde muito cedo, eu vou reduzir o consumo de glúten, sabendo que ela tem glúten. E desde, claro, pessoas mais velhas, que não só todas as condições, né? Você tem algum momento, você pode mudar alguma coisa, quando isso pode ajudar no diagnóstico mais precoce ou mais preciso, se tiver dificuldade. E claro, né? O que você está transmitindo para sua família também é super importante.